Então, teve a quinta temporada de Black Mirror. E eu vou refletir sobre alguns assuntos a partir das considerações que eu vou fazer sobre os episódios da série. Por isso vai ter spoilers, sim. E se você não assistiu ainda, corre lá na Netflix e assiste. São só 3 episódios, vai ser bem rapidinho. Bom, então tem o primeiro episódio, que é sobre 2 amigos, ambos infelizes em suas vidas. Eles sentem algum vazio. Um é casado, um casamento de muitos anos, tem um filho, a esposa quer engravidar novamente e tá naquele tédio. Ele não tá tão satisfeito, a esposa também não parece muito satisfeita e começa a desenrolar a partir daí. O outro amigo, solteiro, também não tem relacionamentos sérios e significativos, volta para casa, tá sozinho, tem o seu gato, tem seus videogames, enfim. Eles estão ali levando a vida, mas tem um propósito muito maior, sem nada que desperte grandes paixões. Então, no aniversário do cara casado, o amigo dá para ele de presente uma versão nova de um videogame que eles jogavam na época da faculdade. E tem agora nesse videogame aquela tecnologia que já foi apresentada na série, que é aquela bolinha que você gruda na têmpora. Isso faz com que eles possam entrar no jogo e sentir todas as percepções físicas. Então, se é um jogo de luta, eles brigam, levam um soco, sentem o soco. Eles sentem como se eles fossem aquele personagem naquele mundo virtual. E logo a partir daí já rola um beijo entre os dois. E começa aí o conflito. Então, eles começam a desenvolver um relacionamento dentro do jogo virtual. E isso começa a atrapalhar a vida fora do jogo, a vida real. E eles começam também a ter dúvidas. E aí, o que a gente está fazendo, né? Será que a gente está apaixonado um pelo outro? O que é isso, né? Tenta parar, mas não consegue. Até que eles se encontram um dia, e aí a série já me decepciona um pouco. Eles resolvem tirar limpo, né? A gente, durante o jogo, fica, gosta, tal, não consegue parar. Vamos ver se a gente está realmente gostando do outro, se cara a cara vai rolar também. Então, o cara casado fala pro amigo, vem, me dá um beijo. E aí o amigo vai lá e dá um selinho. E fala, não tem química. Não, claro que não tem química. Nem teria como ter alguma paixão, alguma libido ali, porque ele deu um beijo como se estivesse cumprimentando a tia, né? Então eu achei que perdeu aí uma oportunidade de mostrar um beijão e tal. Mas enfim, aí eles discutem que um quer continuar jogando e transando no jogo, o outro não quer. E eles começam a sair na porrada. O que eles não faziam durante o jogo, que era um jogo de luta, eles fizeram pessoalmente. Então, chega a polícia, eles são presos. A esposa do cara casado vai lá tirar o marido da cadeia, pagar a fiança, etc. E pergunta o que aconteceu, por que você estava brigando com o seu melhor amigo, por que vocês saíram na mão? E aí ele começa a contar, e a gente não vê isso, né? A gente só vê o quê? Logo depois já a solução. E qual que é a solução? Ela vai ter um dia, e ele também, para fazerem o que eles quiserem. Então, um dia livre que eles combinaram. Então, enquanto o cara casado fica com um amigo no jogo, naquele dia tem autorização, a esposa, que também estava infeliz, como eu já disse, estava infeliz no relacionamento também, tem autorização para sair, conhecer quem ela quiser, ficar com quem ela quiser, e assim os 3 personagens terminam satisfeitos. Certo? E aí, ok, foi um episódio legal de assistir, certo? Beleza, vamos para o próximo. No segundo episódio, nós conhecemos o Chris, que é interpretado pelo ator, que é excelente, que faz o Moriarty em Sherlock. E o Chris, a gente percebe que ele está ali parado no táxi, parece um táxi ou Uber, bom, no seu carro, estacionado lá, fazendo exercício de meditação, etc, etc, até que chega uma passageira, ele aceita uma corrida. E ela fala, você estava aí, nem vi que você estava aí parado, tal, não sei o quê. Ele, não, acabei de deixar um passageiro, tal. Então ele está mentindo. Eu já fiquei, tem coisa aí, né? Por que ele está mentindo? Depois a gente vê o Chris já num grupo de apoio, que dá para perceber já logo que é um grupo de apoio para pessoas que perderam um ente querido.
E eu já fiquei atenta, fiquei interessada, isso chamou minha atenção. Quem leu meu livro sabe que eu já participei de alguns grupos de apoio para bipolares. E aí eu já fiquei interessada. Então vamos lá ver o que tem nesse episódio. Esse é o episódio que eu achei o melhor da temporada. A gente percebe que tem uma questão ali que incomoda esse personagem. Ele perdeu alguém, mas ele não se sente pronto para falar. Então, ele conhece uma mulher no grupo e ela fala: você não compartilhou sua história. E ele fala: tô esperando o momento certo. Já nessa fala, já dá para perceber que tem algo que ele não começou a desenvolver esse luto, essa perda. Que a coisa tá bem ali complicada para ele. Até que ele, no mesmo local, recebe um outro passageiro e sequestra o menino, que a gente vai descobrir que é um estagiário, não é quem ele pensava, né, que era alguém mais importante dentro da empresa. Porque o objetivo dele é falar com o presidente dessa empresa, o CEO, que é uma empresa que criou uma rede social, tipo um Facebook. E aí a gente vai descobrir toda a história dele, que na verdade a motivação dele é que ele perdeu a noiva dele porque ele estava dirigindo, ela dormindo, e ele começa a ficar entediado ali na estrada, ela dormindo, não tem com quem conversar, aquela estrada ali, um marasmo à noite, não sei o que, não sei o que lá. E aí percebe que tem uma notificação no celular, que é dessa rede social. E ele olha um segundo, aí tem um acidente, ela morre, ele sobrevive, e ele se sente super mal. Então, essa é a motivação dele para falar com o cara da empresa. E ele consegue, de fato, falar, porque ele sequestrou o funcionário, vem a polícia, etc, etc. Consegue falar com o cara. E aí ele não quer nem ouvir o que o cara tem a dizer, que é o Billy. Não quer saber se ele acha que o aplicativo dele é bom ou ruim, ou o que ele vai fazer com isso. Ele deixa bem claro, ele quer desabafar. E aí a percepção que eu tive é que ele, na verdade, ele queria compartilhar aquela culpa. Ele se sente culpado, ele diz: a culpa foi minha, quero dizer que a culpa foi minha. Eu que causei a morte dela, eu matei minha noiva. Mas, ao mesmo tempo, por que ele não compartilhou isso no grupo que ele já frequentava, né? Então, a sensação que dá é que ele queria falar com alguém que também tivesse culpa. Ele queria, mesmo que ele se culpasse e não estivesse falando pro cara: olha, a culpa é sua, ele queria dividir essa culpa, queria passar. E aí ele queria, depois de fazer isso, a intenção dele era libertar o refém, ele não queria machucar o rapaz, ou quem quer que fosse, e ele queria se matar em seguida, porque ele não conseguia viver com aquele sentimento, ele precisava desabafar. Então ele já tinha contado a história dele para quem ele queria contar e depois queria. E aí o rapaz que foi sequestrado se comoveu com a história e não queria, que ele tentou convencê-lo, depois tentou pegar a arma. A gente não vê o desfecho desse episódio, mas dá para perceber que a polícia deu um tiro e acertou o Chris. Então, e depois a gente só vê as pessoas recebendo a notícia, é só mais uma notificação, nada que altere a vida, ninguém fica chocado, é só mais uma notícia. Certo? Então tem esse desfecho que também é um desfecho ok para o episódio, correto. Todos os personagens conseguem o que querem, basicamente. O Chris queria morrer, o Billy lá, o cara da empresa, ok, dá tudo certo. A polícia, que estava preocupada em cometer algum erro, sai certo, porque estava tendo uma disputa ali pela arma, realmente estava armada, então age corretamente. O refém fica bem, e é isso. E as pessoas seguem a vida. Então, tem um conflito ali e é solucionado, ok. Por fim, no terceiro episódio, nós conhecemos duas irmãs que perderam a mãe, mudaram de cidade com o pai e estão tentando ali se encontrar. Uma delas é bem tímida, ela quer fazer amizade na escola, ela vê que vai ter um show de talentos e ela resolve se apresentar dançando a música de uma artista pop que ela adora. E essa artista é a Ashley. A Ashley é interpretada pela Miley Cyrus, que a gente vê que também tem problemas em sua vida, porque ela sente a pressão da fama.
Ela tá sob a responsabilidade de uma tia que só pensa em dinheiro, que ela tem um contrato, então ela tá presa, ela tem que produzir para essa tia, ela tem que produzir algo que ela não gosta. Então tem aí todo um conflito, essa tia ela vai armar para cima da Ashley. Enquanto isso, as meninas depois vão descobrir e vão salvar a Ashley. Então é esse o desenvolvimento do episódio. E aí acabou a série. E eu fiquei, ok, é uma série, foi boa, foi uma temporada bacana, eu adoro essa série, mas não senti aquela empolgação, aquele encantamento que eu senti anteriormente com a série. E aí eu fiquei pensando por quê, né? Por que que essa temporada não foi tão empolgante? E não foi ruim, não quer dizer que eu não tenha gostado. Eu realmente gostei, foi bem agradável assistir, mas não teve o mesmo impacto. E aí eu primeiro pensei, será que é porque não teve um uso da tecnologia tão chocante que nem nos outros episódios das outras temporadas? Então, porque a gente tem aqui a tecnologia no primeiro episódio, que é uma tecnologia que já foi apresentada, então nada de muito surpreendente. A gente tem no segundo episódio, ele se passa nos tempos atuais, então não tem nenhuma tecnologia que é apresentada. Tem só a rede social, que é algo que a gente tem, enfim. E o terceiro episódio, a gente tem que a mente da Ashley, ela é passada primeiro por um robozinho, uma boneca dela, né, que é comercializada. E depois a tia consegue extrair dela, a menina em coma, consegue extrair dela a parte criativa, as letras de música que ela compôs e tudo mais. Mas se você pensar bem, isso não faz nenhuma diferença. Essas tecnologias não fazem nenhuma diferença para o desenrolar dos episódios, para o enredo em si. Então, se você tivesse no primeiro episódio sei lá, um caso entre os dois personagens que fosse um sexo virtual normal, e aí cada um, as sensações físicas fossem de masturbação, enquanto eles estivessem, sei lá, trocando mensagem, o conflito seria o mesmo. Deles pensarem, será que a gente está se envolvendo? A gente é ou não é gay? E em relação ao casamento, é ou não é traição? Então não faria muita diferença. No segundo episódio não tem nenhuma tecnologia nova, então nenhuma diferença. No terceiro episódio, se ao invés de extrair as músicas da mente da Ashley, a tia tivesse contratado alguém para compor fingindo ser a Ashley, também daria na mesma exploração, a relação com a fama, aos conflitos das meninas, não teria mudança nenhuma. Então, a falta dessa tecnologia surpreendente realmente teve interferência em como eu me senti em relação à série. Mas não é só isso, tem alguma coisa ainda estava me incomodando. Aí eu parei para pensar e eu percebi que esses 3 episódios tiveram um final feliz, um conflito que teve ali uma solução ótima, porque as meninas no terceiro episódio libertaram a artista pop, que pôde compor e fazer o estilo de música que ela queria. Ela mostra ela se apresentando no final do episódio, junto com uma das irmãs, a outra irmã tá lá assistindo feliz, mostra o pai, mostra até a bonequinha da Ashley, a Ashley 2, fica feliz no final. Tudo resolvido. No segundo episódio, há um desfecho que não é mostrado, mas depois vida que segue, então tudo ocorre sem ter nenhum efeito para as outras pessoas, o conflito é resolvido, conseguem salvar provavelmente o refém, então aquilo que precisava ser solucionado pela polícia, solucionaram, e depois não há prejuízo para as outras pessoas, somente o protagonista, mas ele já tinha o intuito de interromper a própria vida, ele não queria continuar com a dor da perda da noiva. E no primeiro episódio, nós temos um acordo que é feito e que é satisfatório para todas as partes. Então, os 3 ficam lá felizes e realizam seus desejos.
E aí, pensando no final feliz, eu fiquei pensando, nossa, mas, né, por que que o final feliz então me incomodou? Se a gente sempre quer um final feliz, né? Por que que a gente sempre quer o final feliz e por que nesse caso isso não foi tão bom na minha percepção? Depois de muito pensar, fiquei pensando, olha, mas isso é tão sádico, né? A gente para ver acidente de carro. Então, e por que que a gente quer o final feliz? Porque incomoda um final triste. E eu me incomodo com finais tristes. Tem séries que eu assisto há anos. E se morre um personagem, nossa, eu choro até me acabar, até soluçar. E sinto como se eu tivesse perdido naquele momento alguém muito próximo, um amigo. Depois que o episódio acaba, claro, eu percebo que aquilo é uma fantasia, mas naquele momento eu choro, um choro, uma dor real, né? Naquele minuto de identificação, naquele pesar. Então eu fiquei pensando, tá, mas que ganho? Porque a gente tem um ganho, né, com o sofrimento, porque senão a gente não ia querer, mesmo que a gente sinta a dor do outro, mesmo que a gente se identifique, mesmo que tenha empatia, no fundo, inconscientemente, há uma sensação de, olha, sinto muito por aquela pessoa, sei que está sofrendo, mas no final, antes ele do que eu. Sim, por isso que a gente presta atenção nas tragédias, por isso que as notícias terríveis chamam tanto a atenção e dão tanta audiência. A gente tem aquele gosto ali pela tragédia alheia. Mesmo que a gente não perceba, a gente não faz isso por mal, né? Nem todos nós fazemos isso por mal. Algumas pessoas sim gostam e sentem um prazer consciente com a dor do outro, mas isso é outro assunto. E então por que, né, que esse final feliz era para me agradar? Aí eu percebi que a questão não foi o final feliz, foi a falta de conflito. Porque se você pensar bem, não foi muito aprofundado. Se fosse um final feliz depois de uma luta muito grande, de altas aventuras e tudo mais, talvez eu tivesse me identificado mais. Mas não, teve um conflitinho ali e logo já acabou, já deu tudo certo e todo mundo ficou feliz. E ok, tá, legal, agradável, mas não era isso que eu esperava. Justamente por ser essa série, que geralmente traz um pouco mais de polêmica, eu esperava mais. E aí eu fiquei pensando nas funções das séries, do cinema, da fantasia, que tem a função tanto de entretenimento, diversão, que foi o que aconteceu. Eu gostei de assistir, eu achei agradável, divertido, legal, dei risada. E prendeu minha atenção, assisti aos 3 episódios, enfim, gostei da série. Mas não teve um impacto muito grande, porque não teve aquele outro lado. Porque a fantasia, a ficção, ela serve a outro propósito também. E é sobre isso que eu queria falar agora. As histórias que nós inventamos, elas possibilitam que a gente se identifique e viva os conflitos num local seguro. Então, todos os medos, todas as angústias, as dúvidas, a gente consegue, ao se identificar com um personagem, viver aquilo num local seguro, porque tá lá, tá na tela, tá no livro, tá em outro lugar que não em nós, que não na vida real. E a gente pode viver aquilo, experienciar aquilo, resolver aquela situação, seguir a jornada do herói, acompanhar o herói até o final, ter aquilo resolvido, que é o mais satisfatório, ou não, mas tudo bem, porque a gente fecha o livro, a gente desliga a TV e tá tudo certo. Ufa, passou. Mas eu consegui resolver aquilo que estava ali dentro de mim. E eu nem sabia que estava ali, mas me ajudou. Por isso que a gente é tão apegado às histórias, tão apegado às nossas fantasias, porque elas cumprem um papel muito relevante na nossa vida psíquica. E o mais interessante, que depois eu fiquei pensando, é que a gente pode fazer o caminho inverso. Então, nessa temporada da série, eu não tive aquele impacto profundo, porque nenhum daqueles conflitos me
pegou profundamente, nenhum teve um grande impacto, eles também não foram abordados de uma forma mais complexa. Eu me identifiquei um pouco mais no segundo episódio, talvez seja por isso que eu tenha gostado mais desse, porque tinha ali no personagem algo que eu pude entrar, que eu pude viver junto com ele, né? E acho que justamente porque teve uma identificação maior ali, justamente no grupo de apoio, como eu já falei, e aí eu consegui trilhar um pouco mais a jornada junto. Nos outros, talvez mesmo não me identificando tanto com as histórias, porque o primeiro vai falar de pessoas que estão infelizes em relação ao relacionamento, e eu tô feliz no meu, então eu já não ia viver junto aquela história, já seria um pouco mais voltado para o entretenimento, para achar divertido, para acompanhar o personagem, rir, chorar, mas sem falar algo que mexe com questão pessoal. Então, provavelmente, eu poderia até ter me identificado mais e trilhado mais essa jornada através de uma empatia com o personagem, se tivesse sido um pouco mais estruturado, um pouco mais fundo, se não tivesse resolvido tão fácil, se tivesse talvez tido um prejuízo maior antes de resolver, né? Aquela jornada do herói completa, né? Que não fechou totalmente. Então, quando começa a dar errado, pronto, já tem o final feliz. E talvez eu tivesse tido uma maior identificação. No terceiro, a mesma coisa. O terceiro ele é muito linear, ele é agradável, ele tem sim as suas partes de "ih, deu tudo errado", né? Que a tia vai lá, coloca a Ashley em coma e você fica, vixe, agora? Mas depois tudo resolve, é tão divertidinho que você acaba não embarcando tanto, não se preocupa tanto com o personagem. Você tem essa sensação de, ok, vai dar tudo certo. Então você só curte e relaxa lá assistindo, se diverte. E no segundo, há mais tensão, você não sabe o que vai acontecer. Se o refém vai se machucar, se o cara que sequestrou vai se machucar, o que vai acontecer, não sabe até o final do episódio por que ele está fazendo aquilo. Então tem mais tensão, tem mais conflito. Isso é explorado de uma forma que me prendeu mais. Eu já tive inicialmente mais identificação com ele, então foi o episódio que me chamou mais atenção. Mas eu posso fazer um caminho inverso, de pegar algo que me impactou profundamente, outras séries, outros episódios, e parar para pensar, nossa, por quê? Por que eu senti assim? Por que nesse eu achei legal e só, e no outro eu fiquei profundamente tocada e chorei e ri muito e fiquei pensando depois durante dias. E fazendo esse processo, talvez a gente descubra coisas muito relevantes sobre nós, que são esses conflitos que estão aqui e que a gente vai experienciar na tela, no livro, e às vezes nem sabe por que aquilo fala tão, toca tanto, que mexe tanto, está sendo solucionado ali sem a gente nem perceber. Então fica aí uma dica de reflexão, de autoconhecimento para vocês. Bom, por hoje é só. Eu sou a Bia Ribeiro, criadora do blog Bipolar e Afins, e até mais. Tchau, tchau!